Olá, pessoal. Então aqui eu desenhei os gráficos das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Bom, eu estava gravando fazendo, mas aí sem querer eu excluí. Então eu vou explicar aqui para vocês como que eu fiz. Tem gente que acha difícil fazer, mas a dificuldade geralmente é porque o ciclo, a circunferência, ele não é dividido numa base 10, mas sim numa base 12. Então o que que eu fiz? Nesse papel quadriculado aqui, eu tracei aqui, fiz o ciclo trigonométrico, numa razão de 4 quadradinhos, porque aqui a metade, né, no segundo quadradinho eu teria meio, e aqui os valores de raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. O meio aqui, ele me daria aqui raiz de 3 sobre 2, né? A diagonal, raiz de 2 sobre 2, então ficou mais fácil. Fazendo no papel quadriculado ficou mais fácil. Bom, e aí eu dividi cada quadradinho em 3 partes aqui, ó. Né? Fica 1, 2, 3. Então, 4 quadradinho, 3 vezes 4, 12. Eu encontrei aqui a minha base 12 para desenhar para desenhar. De 2 em 2 tracinhos aqui, vale 15 graus. Então, eu tenho aqui 15, 30, 45, 60, 75, 90, viu? Que aí cabe certinho. E aí, se for continuar, aqui eu teria mais 15, que daria 105, né? Aí eu teria 120, 135, 150 e dá certinho. Bom, a gente sabe que os valores do cosseno e do seno nós temos primeiro, se nós começar pelo seno, o seno de 0 vale 0, né? O seno de 30 vale meio, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 vale raiz de 3 sobre 2 e de 90 vale 1, né? Aí 120 vai voltar, né? Ele vai voltar. Nós temos aqui 120 vale raiz de 3 sobre 2, 135 vale raiz de 2 sobre 2, 150 vale meio e de 180 vale 0. E aí, continuando, nós vamos ter os valores negativos, né? De 210 vale menos meio, de 225 vale menos raiz de 3 sobre 2, de 240 vale menos raiz de 3 sobre 2 e de 270 vale menos 1, é o valor mínimo. E aí ele começa a crescer novamente, né? De menos 1, de 300 vale menos raiz de 3 sobre 2, de 315 vale menos raiz de 2 sobre 2, de 330 vale menos meio e de 360 vale 0. Então, o período do cosseno, da função seno vai de 1 a menos 1, né? E aqui nós temos esses valores, ó. Seno de 0, o gráfico em laranja. Aí não está muito laranja, né? A cor não está muito definida, mas o gráfico aqui em laranja é o gráfico do seno. Então vamos pegar aqui um pouquinho mais para a gente perceber o período. Então, o seno de 0 é 0. De 30, meio. De 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, raiz de 3 sobre 2. De 90, vale 1. De 120, vale raiz de 3 sobre 2. De 135, raiz de 2 sobre 2. De 150, vale meio. De 180, vale 0. E aí começa a decrescer, de 210 menos meio, 225 menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, de 240 vale menos raiz de 3 sobre 2, de 270 vale menos 1, 300 vale menos raiz de 3 sobre 2, 315 vale menos raiz de 2 sobre 2, 330 vale menos meio e 360 vale 0. Portanto, aqui nós temos, né, nós temos o nosso período, o período da função seno, que é de 2π. Se continuando a partir daqui, né, quer dizer que deu uma volta inteira, né, deu uma volta inteira e continua. Então, se eu tenho 360 mais 30 graus, isso quer dizer que eu estou dando uma nova volta. Então, 330, que equivale a π sobre 6, né, mais 2π vai valer meio. 405, que equivale a π sobre 4 mais 2π, que esses são os valores lá em graus e em radiano, né? Então, aqui 405, que equivale a π sobre 4,
mais uma volta 2π, vai valer aqui raiz de 2 sobre 2. 420 equivale a π sobre 3 mais 2π, ou seja, um ângulo de 60 graus. Vai valer raiz de 3 sobre 2, e 450 graus, que é 90 graus mais uma volta inteira, π sobre 2 mais 2π, vai valer 1. E aí, de 480 vai valer raiz de 3 sobre 2, de 495 vai valer raiz de 2 sobre 2, de 510 vai valer meio, e de 540, que é uma volta e meia, ou seja, π mais 2π, vai valer 0. Aí 510 vai valer menos meio, 585 vai valer menos raiz de 2 sobre 2, 600 vai valer menos raiz de 3 sobre 2, 630 vai valer menos 1, 660 vai valer menos raiz de 3 sobre 2, 675 vai valer menos raiz de 2 sobre 2, e assim por diante. Aqui não conseguimos completar o segundo período, porque faltou folha. Mas, se nós completássemos o segundo período, nós teríamos 2 vezes 2π, que é 2 voltas. Se nós completássemos mais um outro período, quer dizer, nós completássemos 3 voltas, nós teríamos 3 vezes 2π. Se nós completássemos 1000 voltas, nós teríamos 1000 vezes 2π. Então, qual a quantidade de voltas que a gente pode dar? Infinitas, né? Aí seria, a gente usa esse valor aqui, essa letra, para representar quantas voltas foi dada. Ou seja, K vezes 2π. Aqui, aí se eu dei 1000 voltas e mais 30 graus, então eu tenho 30 graus, que eu representei aqui pela letra A. Isso aqui não é arroba não, tá? É um A com arco. A mais o número de volta vezes 2π. Isso aqui é uma fórmula geral para você... isso aqui é uma representação geral da quantidade o tamanho de um arco que a gente pode ter. Então, nós temos valores aqui infinitos. Bom, aqui seria para a função seno. Para a função cosseno, é semelhante, só que a gente sabe que para a função cosseno é o contrário. Quando o seno de 60 vale 0, o cosseno é esse eixo, então o cosseno vai valer 1. E quando o seno vale 1, o cosseno vale 0. Ou seja, para o seno eu tenho 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 1. E no cosseno eu tenho o contrário, né? Então, veja bem, quanto que vale o cosseno de 0 grau? Vale 1, eu tenho aqui. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 vale meio. Cosseno de 90 vale 0. Então, repetindo. Cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 vai valer raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus vai valer meio, e cosseno de 90 vale 0. O cosseno de 120, que equivale aqui a 2π sobre 3, vai valer menos meio. De 135, que equivale a esse arco, vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 120 vai valer menos raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 180, que equivale a π, vai valer menos 1. Aí aqui é o valor mínimo do cosseno, e a partir de então ele começa a crescer. Cosseno de 210, ele vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 225 vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 240 vai valer menos meio. E cosseno de 270 vai valer 0, né? 270 equivale a 3π sobre 2. Cosseno de 300, a partir daqui então ele começa a ficar positivo. Cosseno de 300 vale meio. Cosseno de 315 vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 300 vale raiz de 3
sobre 2 e cosseno de 360, completando aqui cosseno de 360, aqui completando uma volta, ou seja, um período vale 1. Então, aqui esse é o período da função cosseno, que vale 2π. Se continuarmos, né, nós teremos os valores. Aqui, novamente, começa a repetir. Aqui começa a repetir todos os valores da primeira volta. Então, aqui eu tenho 390 graus, que seria 30 graus mais 360, ou seja, π sobre 6 mais 2π. Aqui eu tenho de 45, que equivale a 45 mais 360, ou seja, π sobre 4 mais 2π. E aqui 420, que equivale a 3π sobre 3 mais 2π. Então, nós temos lá 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio, 0, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, quer dizer, 0, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos 1. E aqui começa a crescer, né, a partir daqui. Então, temos menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e se tivéssemos espaço, teríamos ali o 1. Então, aqui seria o nosso segundo período, que vale a mesma regra para a função seno, né? Nós teríamos o arco equivalente a, se eu tiver 1000 voltas, né, seria 1000 vezes 2π. Aí, se parou no 30 graus, aí eu teria 30 graus mais a quantidade de volta, aqui, k volta vezes 2π. Como que eu faço para eu descobrir qual é o seno de, sei lá, de 1 milhão de graus? Você divide por 360. O resto vai ser o seno, ou cosseno, ou a tangente. Se você tiver lá 401π, você vai dividir por 2π, o resto vai ser o seu seno, cosseno ou tangente. Bom, aqui a função da tangente, ela é diferente dos outros, né? Tem até aquela musiquinha que fala, a tangente é diferente, né? Ela é desse formato. Não existe tangente de 90 nem de 270 graus. Então, veja bem, para a tangente, os valores são 0, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Se a gente colocasse todas essas informações aqui no gráfico, ia ficar meio complicado. Mas, vamos lá. A tangente de 0 é 0. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ele fica um pouquinho a mais que meio. Aí eu coloquei esse ponto aqui. A tangente de 45 vale 1. Então, aqui eu teria, né, a tangente de 45. E a tangente de 60, ela vale raiz de 3. E a tangente de 90 não existe. Então, aqui eu tenho o gráfico da tangente. A gente não tem porque é infinito. Quando parte de 90 graus, né, ela vai projetar aqui embaixo. Os valores são negativos. Então, aqui na tangente nós temos esses dois quadrantes. Aqui o terceiro e o segundo e o quarto quadrante me dão valores negativos, porque você vai espelhar aqui, ó, na origem. A tangente de 120 graus, ela vai estar aqui, menos raiz de 3. A tangente de 135 graus, ela vai valer 1. A tangente de 150 graus vai valer raiz de 3 sobre 3. De 180 vale 0. De 210 vai valer raiz de 3 sobre 3. De 225 vai valer 1. De 240 vai valer raiz de 3. E de 270 não existe. Ou seja, o período da tangente é de π, né? É de meia volta. De 90 até 270 dá meia volta. Continuando, de 270 não existe. Aí de 300, aí a gente volta, né, para os valores negativos.
De 300, ela vai valer menos raiz de 3. De 315 vai valer menos 1. De 330 vai valer menos raiz de 3 sobre 3. De 360 vale 0. De 390 vai valer menos raiz de 3 sobre 3. De 450 vai valer raiz de 3 sobre 3 positivo. De 405 vai valer 1. De 420 vai valer raiz de 3. E de 450 não existe. Então aqui nós teríamos o segundo período da tangente. E aí, se nós continuarmos, nós teríamos mais períodos, né? A gente vê que os gráficos da função seno e cosseno, eles são semelhantes. E são contínuos. Então, só que o seno começa na origem, né? Começa valendo 0. O seno começa valendo 0 e o cosseno começa valendo 1. A tangente, ela é periódica também, só que ela é incontínua, ela não tem continuidade para 90 graus e 270, né? Então, aqui está o nosso gráfico da função, nossos gráficos das funções aí trigonométricas, certo? Só faltou eu escrever aqui a função tangente, que nós temos aqui. Essa aqui é a minha função f de x igual a tangente de x. Certo? Então é isso aí, galera. Aqui a gente finaliza os nossos vídeos sobre o ciclo trigonométrico. Você confeccionando o ciclo trigonométrico, fica bem mais palpável esses valores aqui. Ok? Valeu e bons estudos. Aí é só fazer os exercícios de aplicação.